Beleza, pessoal, eu sou Henrique Plutarco, sou sócio da Dom Teresa Bebidas, uma destilaria aqui no Eusébio, e sou especialista em produção de bebidas retificadas, bartender, gastrólogo, terminando o curso agora de gastronomia, e algumas outras funções aí de A e B, como consultoria e alguns treinamentos. E no início de tudo, a gente montou um bar ali no Salinas Casa Shopping chamado Barril 85. Acabei caindo, como muitas vezes vocês vão ouvir no vídeo, eu acabei caindo dentro do bar e fui o chefe de bar do meu bar. Dentro desse meio eu fui aprendendo o que era a coquetelaria em si, insumos, produtos, fazer produção de alguns xaropes e etc. E acabamos em 2019 sendo... 2020, 21... 2011, desculpa. 21, 2011, ganhou uma indicação também para Veja, né? Indicação para Veja, ficamos no finalíssimo ali de carta de drinks e cozinha de bar, era uma coisa parecida com essa. E aí que a gente tomou um gosto maior e fomos estudar um pouco melhor sobre coquetelaria, bebidas e etc, tá? Logo depois do fechamento do bar, que a gente fechou em 2013, perto ali das Copas das Confederações, eu passei 4 anos numa fazenda de frutas, gerenciando uma fazenda de frutas, que também vem à base de algum tipo de produção que a gente tem, né? Que a gente conhece um pouco mais sobre os insumos que a gente está trabalhando também nessa base, né? 2018 eu retornei para Fortaleza, chefiando o Moleskine Gastrobar, que era um bar que estava em ascensão ali na época, e no mesmo ano a gente ganhou uma premiação da Veja como melhor carta de drinks de Fortaleza também. Passei esse ano de 2018 dentro do Moleskine Gastrobar. Depois eu tive uma outra oportunidade no mesmo ramo, mas sendo gerente operacional de uma casa de carnes. Saindo da casa de carnes, eu comecei a fazer produção junto com meus irmãos de kombucha. Kombucha é um fermentado de chá verde, e a partir desse momento eu vi que existia um mercado de bebidas em Fortaleza e na região em si, né? Deu até muito certo, passei uns 6, 7, 8 meses trabalhando em cima do kombucha. E o meu sócio hoje em dia, que é o Kurt, ele já tinha uma destilaria aqui no Eusébio, chamada Dom Teresa Craft Beer. E acabamos, numa dessas reuniões familiares, a gente, cara, eu vou se juntar contigo, tu me ajuda a vender cerveja, tu me ajuda a fazer a produção de kombucha. E aí a gente se juntou, se uniu, e aí veio a primeira ideia de fazer algum tipo de destilado, né? Que aí foi no final de 2019, ali foi a ideia. E aí partimos para fazer esses cursos de destilação, que aí que foi o ponto inicial, né? Fizemos cursos juntos, passamos algum tempo em São Paulo fazendo esse curso de destilação, produção de bebidas retificadas, tudo isso junto. E aí trouxemos já a ideia toda feita de São Paulo, e aí fizemos a primeira destilação, que foi horrível. É verdade, foi uma destilação amadora, com zero sabor de bebida. Então, depois disso a gente foi regulando nossa produção, compramos um destilador que foi melhor, né, pra gente, teve uma padronização melhor disso tudo. E aí começamos a comercializar. Em 6 meses depois do curso já estávamos comercializando o primeiro gin do Ceará, que era o Ará Gin Premium, né? Fora as outras bebidas que a gente fazia. Primeiramente a gente fala do Ará Gin Premium, que foi o primeiro gin do Ceará. Então a gente produz o Ará Gin Premium desde final de 19, 20. E logo depois veio o Rum Guariba, que é em homenagem aqui ao bairro Guaribas, que nossa fábrica fica aqui, né? Logo veio bebidas mistas, que também fabricávamos, que são aquela bananinha, canelinha e tudo mais. Veio produtos personalizados, gin da casa, veio vermute de uma outra casa, e a gente começou a fazer vermutes também. Então veio gin, rum, vermute, vodka veio logo em seguida, e aí veio o restante de outras bebidas. Então, o número de bebidas que a gente fabrica hoje em dia estão entre 30 e 40, né? Rótulos diferentes, e que vão desde destilados até bebidas compostas e coquetéis alcoólicos engarrafados. Dom Teresa, lá de trás da cervejaria, é o nome da minha mãe, né, que ela também é sócia da fábrica, e a gente tinha alguns funcionários que chamavam ela de Dona Teresa, né, e aí virou meio que esse termo
que o pessoal usa, né? Diminuição de palavras, então ficou Dom Teresa, em homenagem a Dom Teresa, que é a minha mãe. Então foi mais ou menos assim, aparece a oportunidade e a gente cai em cima. Passou o cavalo selado, eu estou montando. Então apareceu a primeira oportunidade de a gente fazer isso. Eu tenho um cara que é sensacional para isso, que é meu sócio, que é o Kurt. Ele embarca nas minhas viagens de sonhos e ideias. Então eu dou uma ideia e ele embarca e a gente faz junto. Só tem um doido, tendo um outro doido me apoiando, não é isso? Assim, sempre tem, como a gente é pequeno, então não tem tantos travas pra gente dar o início, né? A gente sempre começou com muita vontade, tentando sempre se regrar no que é as limitações das fabricações das coisas, né? Quando a gente tinha, o meu sócio era dono lá da Craft Beer, cervejaria, Dom Teresa, ele já existia uma conexão muito boa com o mapa, com o Ministério da Agricultura. Então, sempre a gente foi orientado muito bem pelo nosso RT, que é um responsável técnico, para fazer as coisas bem feitas. Então, nunca perdemos esse costume de fazer a nossa produção bem feita, sem ter erros e sem ter dar a mão a torcer para algum erro que feche a fábrica ou alguma coisa assim, né? Em termos de abertura de empresa e abertura de... na legalização das coisas, né? Como o alvará, a prefeitura do Eusébio em si ajudou a gente muito, e também tivemos apoio aí do pessoal da Secretaria de Cultura do município, que sempre deu um apoio, apoiando, vamos dizer, tanto em momentos com eventos, trazendo entrevistas para dentro da nossa destilaria ali, para mostrar um pouco mais do nosso trabalho, né? Quanto até mesmo de aparecer dentro do mercado em geral, né? E dentro de uma esfera mais federal, estadual, que são impostos e etc., a gente sempre se regrou muito, então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, pagar o que precisa ser pago, lógico, a gente pode reclamar um pouquinho da tributação um pouco diferente dentro do estado do Ceará, que é um pouco mais difícil de trazer insumos de fora, pagando essa diferença de ICMS, essas coisas que são um pouco pesadas. O que a gente mais tinha problema no início era vidro, que foi no início da pandemia. Não existia vidro, o vidro tinha sumido dentro desse critério todo de fabricação. E aí a gente conseguia trazer alguns produtos limitados de fora e aqui também. E esses insumos também para fabricação do gin são na maioria importados. 9 dos 11 botânicos do Ará, eles são importados. Então a gente trouxe muita coisa de fora e com dificuldade, né? Ainda mais na pandemia, que tiveram muitas barreiras sanitárias e fiscais que dificultaram nossa... E alguns dos produtos que a gente trazia de fora, lá do Japão, por exemplo, o Yuzu, a gente hoje em dia já consegue aqui dentro do Brasil e a gente já consegue desidratar eles e deixar armazenado há algum tempo. E existe uma preparação para fazer o Ará Gin Premium, por exemplo, né, que é o gin, que é o principal produto da gente, ou tem outros produtos também que a gente faz, que são botânicos que a gente precisa desidratar ou já compra desidratados, perfeito? E aí a gente faz uma maceração que muitas vezes dura para um gin 2 dias, mas para outras bebidas podem durar até 45 dias. Então, depende de qual bebida você esteja fazendo, você vai conseguir uma extração melhor ou menor, ou da forma que você quer extrair aquilo, né? Dentro de uma gama de botânicos que a gente consegue colocar no gin, por exemplo, a gente tem coisa do Japão, coisa da Indonésia, coisa da Dinamarca, Índia, tem da Argentina, Itália. Então, a gama de produtos é muito grande. Espanha, tem a laranja amarga da Espanha. Então, tem uma gama de produtos que a gente tenta trazer com a melhor qualidade possível, né? Sem interferir para não interferir no sabor da bebida e sempre deixar padronizado também. A gente usa aqui hoje em dia um destilador, né, de inox. Na verdade, agora temos 2 destiladores de inox para suprir a demanda. Então, o nosso destilador tem 2 destiladores de inox hoje em dia, né, que são feitos até no Rio Grande do Sul. A gente conseguiu essa parceria com o pessoal de lá. Então, é um destilador composto. Ele tem 2 funções, né? Ele consegue destilar tanto gin vodka como rum também. Se tivesse um whisky para destilar, a gente também destilaria. E, como eu digo sempre nos treinamentos, o destilador é um selecionador. Então a gente coloca a bebida para destilar, a gente seleciona o melhor daquilo. Dentro desse destilador a gente consegue uma porcentagem de seleção grandíssima
do que qualquer outro tipo de destilador não consegue, e conseguimos uma bebida de alta qualidade, né? E conforme as outras bebidas também, todas têm um critério que o primeiro também foi feito, né, que é o Ará. Então todas têm o mesmo critério de produção, qualidade superior ao que a gente pode fazer. Se a gente não consegue entrar nesse tipo de qualidade, a gente descarta a bebida ou a gente não fabrica. A gente também tem o lance de fazer os personalizados. Então a gente tem aqui os principais que a gente tem, né? A gente faz um gin para um pub em Fortaleza, a gente faz Negroni do Molesca, nós fazemos bananinha para algumas casas também, personalizadas com rótulo, e fazemos um gin com ouro, que é também de um cliente aqui do Eusébio. Agora ele se mudou, foi para Balneário, que é o Justo Dantas, meu amigo aí. E aí a gente também faz algumas outras bebidas para fora, para Recife, tem bebida para... Agora tem um limoncello que a gente está fabricando também. Então tem algumas bebidas personalizadas que são pontuais, produções pontuais que a gente consegue desenvolver isso também. Sob encomenda? Sob encomenda e pontuais também. Tá. E aí tá lançando agora também drinks para bar e restaurante. E aí consegue... É um RTD para bares e restaurantes, né? Que é um Ready to Drink, prontos para beber para bares e restaurantes. Então, fugindo da lata. Massa. Já pronta, só pra colocar no copo e mandar. Eu acompanhei desde o início, mas não acompanhei como foi a montagem em si. Mas a cervejaria foi montada pelo meu sócio, que é o Kurt, e junto à minha mãe, mas quem é o fabricador, quem é a mão de obra, né? Que faz até hoje a maioria das nossas produções, é o Kurt, que é nosso sócio. E ele é formado na Escola Superior de Cerveja, então tem formação de cerveja, uma formação superior de cerveja, que pouquíssimas pessoas no Brasil têm, e ele faz, na época ele fazia por volta ali de uns 18 tipos de cerveja diferentes, fora os que ele fazia só por hobby. Isso antes da pandemia, isso em 2014, 15, 16, até 19 mais ou menos ele fazia cerveja, né? E fazia personalização de cervejas também. Então eu queria uma cerveja para o meu bar e restaurante, eu conseguiria fazer lá uma IPA do Baduzé, entendeu? Então ele conseguiria fazer isso também. E aí foi também desse mote que a gente tirou essas ideias de fazer os personalizados, porque a gente consegue fazer em produções menores, né? Em lotes menores. O que acontece é que dentro do mercado em si, quem vai ficar os mais que estão mais estruturados para ficar na hora que está dando ruim, né? Tá dando tempestade no comércio. Então, o comércio deu uma travada no início, porque ninguém queria beber, mas logo depois abriu-se o comércio grande de bebidas. É tanto que, talvez, dentro da pandemia, foi a época que mais beberam dentro de casa, mas o comércio em si foi meio que afunilando para algumas cervejarias que estão hoje em dia ainda abertas aí, né? E os preços dos litros baixaram, então a gente vai ter que meio que saiu a francesa do mercado de cerveja por conta também de não ter lucratividade na produção, na venda de bebidas, né? A gente sempre prezou primeiro pela qualidade, a gente não queria reduzir a qualidade para reduzir o preço, então a gente meio que travou isso e foi para o outro lado, que foi a destilaria. Então é verdade que o pequeno morreu, o grande engoliu? E engoliu e comeu e ficou mais gordo. Hoje, pronto, vocês estão em vias, inclusive, de começarem as primeiras bebidas enlatadas. Também a gente tem esse processo. Eusébio, né? A gente tem esse processo, né? O processo de enlatar, eu acho que é uma revolução na coquetelaria, tanto na bebida quanto na coquetelaria, né? As latas estão vindo até destilados em latas, né? Para reduzir o número de vidro, o transporte vai melhorar, a logística também melhora pelo peso, pelo volume, mas existe um empecilho ainda hoje em dia de preço de latas chegando em Fortaleza, Ceará, né? Então, um preço um pouquinho elevado. Se você não comprar mais de 1000 latas, você está comprando uma lata muito mais cara do que uma garrafa. Então, precisa ter um volume maior. A gente não tem tanto espaço dentro da fábrica da gente, então precisa ter volumes pequenos. E aí a gente está estudando esse caso de enlatar de uma forma mais eficiente, tá? Mas dentro do mercado em si, o que está pegando muito são bebidas wellness. Bebidas zero álcool, bebidas que sejam funcionais, né? E aí a gente tem um lançamento agora de gin zero, que a gente está fazendo um Ará zero, né? Que é o Ará normal, a gente está fazendo um Ará zero. Estamos fazendo um aperitivo italiano zero açúcar, zero álcool também. E uma bebida adaptógena que saiu primeiro agora, que é a Lisa adaptógena, que não são bebidas funcionais. E vai ter um outro lançamento de um adaptógeno, que vai ser um pouco mais para um público que conhece mais bebidas, mais amarguinho.
que também vai ser outro nome que a gente está estudando ainda. Então, o lado da bebida, hoje em dia, vai mais também para esse lado wellness mais funcional, porque a porcentagem de pessoas que pararam de beber ou estão sem beber no momento, aumentou bastante aí devido a algumas canetas por aí. Tem dois pontos para relação a isso aí. Primeiro, a reforma tributária, né? Que vai tributar absurdamente com o famoso imposto do pecado. Isso não pega tanto pra gente, porque vai tributar todo mundo. Então, todo mundo. Então, mas meio que vai ficar... acaba vendendo menos, porque você vai aumentar o valor. Mas aí você vai para o outro lado. Se a gente está fazendo zero açúcar, zero álcool, então ela não vai tributar. Na verdade, dentro do estudo de mercado que a gente faz, tanto o meu quanto os estudos que a gente escuta, é que a geração que está chegando que bebe menos, ela bebe menos por não ter uma relação direta com a bebida, né? Ele não tem a experiência de quem está bebendo. Então, se você transformar a sua bebida em uma experiência, ou dentro de um coquetel, ou dentro de uma história que você estiver contando, a geração não vai beber. Ela vai se abnegar a beber aquilo e vai continuar bebendo o que ela já bebe, né? Algo sem álcool, que não tenha culpa para ela. Basicamente é isso. Então a ideia é desmistificar a bebida. Ou mistificar a bebida. Contar uma história sobre ela, né? De onde vem, quem é o dono, como ela é feita, de que propriedade ela vai te beneficiar. Então, essa geração está querendo saber mais sobre a bebida, e se ela não tiver informação, ela não vai consumir. Basicamente é isso. Então você tem que contar, como eu estou contando a história, de quem faz, como é feito, quem é que faz, quais são os insumos que a gente está utilizando, quais são os benefícios que ele está sendo feito. Então é muito de contar a história para a gente conseguir vender, né? Antigamente as outras gerações elas não estavam preocupadas com isso, elas estavam preocupadas em consumir o que estava querendo, né? Hoje em dia já tem uma nova... Vai agregar história. Isso. Contar a história. Muitas vezes a gente conta história. Tanto que as maiores empresas aí, você vê a CIMED, quem está na frente é o dono, está contando história. Outras empresas que a gente vai ver, não vou citar um monte aqui, porque senão vai ter um monte. Mas todo mundo está aparecendo. É por isso que de vez em quando eu tenho que aparecer mais do que o normal, porque eu não queria. Futuro Dom Teresa, tá? Primeiramente, a gente até está tentando já alocar um outro local, um pouco maior, né? E tentando agregar algumas funções de pessoas especializadas para trabalhar conosco, né? Tentando treinar, tentando puxar isso dentro do mercado para ver o que é que a gente consegue. A gente não está conseguindo porque não existe gente especializada nas produções, então a gente está tentando fazer o treinamento disso. Ou até mesmo dar algumas funções dentro da empresa para algumas pessoas que conseguem ser feitas, né? Como comercial, como treinamento e etc. Mas produção está um pouco difícil a gente agregar. Tanto que a gente está um pouco mais na fábrica esses dias para a gente fazer essa produção direito, né? E o futuro da Dom Teresa, acredito eu que seja essas personalizações, né, de bebidas e o contato direto com o público, que é o público final. Bebidas prontas, uma loja online que consiga ter um vínculo maior de compra, né? Não passar por dentro de um bar para comprar um drink, e alguns outros produtos que a gente está em mente aí, né? Mas a gente sempre pensa muito no cliente, então a gente pesquisa muito, pergunta muito do cliente o que é que vai acontecer, o que é que eles querem, para a gente ir se mutando, né? A gente como é uma empresa pequena, são 2 pessoas que fazem a produção inteira, e comercial e etc, que saiu meu sócio, e a gente consegue se modificar muito facilmente. A gente consegue transformar uma produção muito fácil de uma bebida para outra no mesmo dia, ou até mesmo mudar uma receita de um dia para o outro. A gente consegue se mutar isso, né? Se transformar nisso. Pessoal, essa dica eu vou até descartar, porque é uma área muito difícil. Até familiares mais próximos perguntam se a gente é doido, porque não existe uma cartilha para como começar ou terminar, mas a gente acorda e vai dormir pensando em como melhorar isso, né? Eu acredito que em 5, 7 anos eu esteja falando aí até em palestras, porque não existe uma cartilha, mas a gente consegue se moldar um mercado muitas vezes num pensamento meio que empresarial. Mas não existe um dia bom nem um dia ruim, sempre pode começar ruim, termina bom,
ou vice-versa, ou uma semana muito boa, depois um mês muito ruim. O mercado hoje em dia está meio que disforme, então a gente tenta sempre se moldar a ele, como a gente falou na palavra anterior, né? Mas não tem o que falar muito não, assim, é botar a bola pra frente, sonhar e fazer. Como eu falei lá no início, não sei se a gente gravou isso, o cavalo passa selado, a gente se monta e vai cavalgando com ele. Primeiro um agradecimento a todo mundo que torce pela gente, né, que são os clientes torcedores, antes de tudo. Se não existisse eles, a gente não estaria aqui, né. Todo mundo que tá no backstage aí da galera, tanto da filmagem aqui, como lá atrás, lá nos bares, é eles que fizeram isso e fazem nossas bebidas avançarem para dentro do público final, né? Agradeço muito demais vocês por terem aceitado e acreditado na gente, na nossa palavra. Mãe, pai, padrasto, né, que é o Cuxo e minha mãe, são essenciais para isso tudo. Esposa, os 2 pivetezinhos da gente, né? A Liz e o Henry, que nasceu agora. Então, para todo mundo que está aí nessa caminhada, todo mundo reconhece o que a gente está fazendo e não parou por aí não, a gente vai para frente, a gente vai ficar maior. Cuidado aí no caminho. Henrique, vale a pena? Vale. Tem um projeto de vida que é finalizar isso muito bem. Eu não quero morrer sendo o dono da Dona Teresa Bebidas, sócio do Ará e tal. Não quero morrer fazendo isso não. Eu tenho uma finalização disso, que é deixar um legado para todo mundo, né? Não quero levar para dentro do meu caixão isso não. No futuro, se alguma empresa vier e quiser comprar a ideia inteira, a gente está à disposição de ouvir e partir para frente, e aí a gente vai partir para outro sonho.